Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento teológico com vocês. Queridos, olha que obra sensacional, hein? Introdução ao Novo Testamento da editora Paulinas, do grande biblicista, um dos maiores do século XX, Raymond Brown. Uma obra com mais de 1.100 páginas, meus nobres. Nós vamos mostrar algumas coisas para vocês aqui. Fique comigo até o final do vídeo. Não vá embora, fique aí para você analisar aí esta obra sensacional. Perfeito? E convido você também aí a dar o like, a fazer seus comentários para ajudar a engajar o canal. Você que já nos acompanha já há um bom tempo, compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos, WhatsApp, Facebook, Telegram. Perfeito? Divulgue o canal para ajudar aí no crescimento. E você que ainda não faz parte da família Point, convido você a se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber todas as novidades. E abaixo aqui nos comentários tem um link do Apoia-se, você poderá também, você que deseja, tem sentido no seu coração de apoiar o nosso canal, você entende que é um ministério, né? Esse canal tem sido bênção para a sua vida e de outras pessoas. Você deseja todos os meses, né, nos abençoar a partir de R$5 dentro das suas posses e possibilidades, quem sabe 5, 10 reais, abençoar nosso canal. Aqui embaixo você pode clicar aí no link do Apoia-se e pode ser um apoiador. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo que está bombando aí, os irmãos bastante animados. E dentro em breve vamos sortear livros de teologia todos os meses para os apoiadores, ok? Então vamos lá. Essa obra sensacional aí, obra de peso, capa muito bonita. Embora muitas editoras, né, com obra desse peso trabalhem aí com capa dura, eu acho interessante, muito bacana essa capa, mesmo sendo de brochura. Achei super interessante. É uma obra, como disse para você, com mais de 1.100 páginas, então para ser exato, 1.135 páginas, ok? E nós vamos mostrar para você aqui o sumário, mas antes de entrar no sumário e o texto que nós separamos para ler para vocês, veja aqui uma apresentação. Raymond Brown, ao escrever a introdução ao Novo Testamento, tinha os seguintes objetivos. Olha, número 1, prover os leitores com informações gerais sobre o Novo Testamento, ou seja, orientar aqueles que leem a segunda parte da Bíblia cristã pela primeira vez e ajudá-los posteriormente na busca de respostas para as questões mais específicas. O segundo objetivo dele foi manter o leitor concentrado no texto canônico do Novo Testamento, sem impor demasiada teoria sobre os prováveis estados anteriores à forma final das tradições contidas na segunda parte da Bíblia. Terceiro objetivo, dar preferência à análise da mensagem de cada escrito do Novo Testamento, a fim de ressaltar o fluxo do pensamento do texto bíblico, assim como os elementos característicos de cada autor da Sagrada Escritura. Quarto objetivo, acentuar de modo especial os temas religiosos, espirituais e eclesiásticos suscitados pelo Novo Testamento. Terceiro ponto, último ponto, né? Apresentar as teorias do estudo exegético, que hoje são apoiados como mais confiáveis pela maioria dos pesquisadores. Com este livro de Raymond Brown, Paulinas Editora oferece uma obra clássica, indispensável e acessível aos estudiosos do Novo Testamento. Trata-se de um estudo crítico, situado dentro dos contextos global, histórico, cultural e religioso, que se concentra no conhecimento das características próprias de cada escrito neotestamentário, mostrando o alcance de sua mensagem, sua repercussão na história do pensamento e do comportamento religioso da humanidade. Vamos ver agora o que tem aí, o que apresenta o sumário, certo? Então veja bem, vai trabalhar aqui inicialmente com material básico introdutório, né? Bastante informações, a parte 1, lá, os pressupostos para a compreensão do Novo Testamento, né? Capítulo 1, natureza e origem do Novo Testamento, tem que ter nesse pano de fundo, nessa introdução, né? Para que você possa entrar propriamente nos livros, né? Como ler o Novo Testamento, lá, panorama dos métodos de interpretação hermenêutica, questões especiais levantadas para as teorias sobre inspiração e revelação, sentido literal, sentidos mais amplos do que literal, bibliografia sobre a interpretação. Lá no capítulo 3, o texto do Novo Testamento, as provas manuscritas do texto, observações acerca do uso das provas, bibliografia sobre crítica textual do Novo Testamento, ó, página 116. Tem mais, ó. Capítulo 4, contexto político e social do Novo Testamento, tem que ter essa noção, né? Capítulo 5, contexto religioso e filosófico do Novo Testamento, é o ambiente religioso judaico, contexto religioso não judaico, filosofias greco-romanas, filo e gnosticismo, e a bibliografia sobre o contexto religioso e filosófico do Novo Testamento. Então, note, antes de ele entrar propriamente nos evangelhos, ele vai dedicar 164 páginas só
E os 4 primeiros capítulos, né, há uma introdução para entender o pano de fundo aí do Novo Testamento, né? Capítulo 6, evangelhos em geral, evangelhos sinóticos em particular. Vai falar sobre o problema sinótico, a existência de Q, né, que é a fonte Q, é chamada fonte Kelly, que é uma teoria aí que existiu uma fonte, né, que estaria perdida. Capítulo 7, evangelho segundo Marcos. Veja, você pode parar aí o vídeo para analisar ponto a ponto. Capítulo 8, evangelho segundo Mateus. Certo? Capítulo 9, evangelho segundo Lucas. Pode parar o vídeo para analisar ponto a ponto aí. Se eu for ler tudo, o vídeo vai ficar longo. Capítulo 10, Atos dos Apóstolos. Capítulo 11, Evangelho segundo João. Veja que ele dedica aí bastante página para falar sobre João. Capítulo 12, primeira epístola, carta de João, análise geral, mensagem, ok. Capítulo 13, segunda carta de João. Capítulo 14, terceira carta de João. Ele dedica 5 páginas apenas para falar sobre a terceira carta de João, que é um capítulo apenas, né? Aí vem a parte 3, as cartas paulinas, né? Que interessa muito os estudiosos do Novo Testamento. Capítulo 15, classificação em formato das cartas do Novo Testamento. Capítulo 16, temas gerais da vida e do pensamento de Paulo. A vida de Paulo, a teologia de Paulo. Capítulo 17, apreciação de Paulo. Veja. Capítulo 18, primeira carta aos Tessalonicenses, agora ele entra nas epístolas paulinas propriamente dito. Depois, capítulo 19 vai tratar de Gálatas. Capítulo 20 ele vai falar sobre a carta aos Filipenses, note. Olha que interessante lá, hinos nas cartas do Novo Testamento, hino cristológico de Filipenses 2, 5, 11. Eu sou fã desse tipo de estudo, essa análise, né, que muitas vezes passa batido para um leitor iniciante, né, do Novo Testamento. Capítulo 21, a carta a Filemão. Capítulo 22, primeira carta aos Coríntios. Capítulo 23, segunda carta aos Coríntios. Capítulo 24, carta aos Romanos. Vai dedicar certamente muito mais páginas, né? 25, pseudonímia e escritos deuteropaulinos. Capítulo 26, segunda carta aos Tessalonicenses. Ou seja, para a academia, a segunda Tessalonicenses, Colossenses, capítulo 27, né? Tito, Efésios, 28, a epístola e carta aos Efésios, seriam escritos deuteropaulinos, ou seja, não teria sido escrito por Paulo, mas por discípulos de Paulo. Né? Então, para você que está no Novo Testamento, saiba que a academia ela apresenta argumentos pró e contra essas teorias. Né? Por exemplo, as epístolas 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? As cartas chamadas pastorais, Tito, 1 e 2 Timóteo, lá, capítulo 30, 1, capítulo 31, carta pastoral 2 Timóteo, estariam relacionados às epístolas deuteropaulinas. Carta aos Hebreus, aos demais escritos do Novo Testamento. Então ele não considera aqui, pelo fato de não ser identificado, Hebreus, o autor, não considera que Paulo tenha escrito, não. Capítulo 33, primeira carta de Pedro. 34, epístola, carta de Tiago. 35, epístola de Judas. 36, carta de Pedro. 37, o livro da Revelação, Apocalipse. Vai dedicar bastante página, 45 páginas para falar sobre Apocalipse. Aí vem os apêndices, uns acréscimos aí, vai falar sobre Jesus históricos, Jesus histórico, melhor dizendo. Né, 1980, depois de 1980, o Jesus Seminary, estudiosos afins, essa turma aí que estão em busca de Jesus histórico até hoje, nunca encontram. Escritos judaicos, apêndice 2, escritos judaicos e cristãos ligados ao Novo Testamento. Né? Escritos cristãos gnósticos. Perfeito, aí fecha aí os índices. Ok? Separei um trecho aqui, capítulo 3, que eu falei para você que são aquelas primeiras 116 páginas introdutórias. Ele vai falar sobre o texto do Novo Testamento. Vamos ver um trecho para você ver como ele trabalha? Diz aqui, ó, o Novo Testamento, conhecido pelos leitores, foi traduzido para as línguas modernas do grego antigo, no qual os livros do Novo Testamento foram originalmente compostos. O problema da localização do texto grego é complicado, de modo que eu apresentaria aqui apenas um resumo elementar daquilo que possa ser útil ao não especialista. As provas manuscritas do texto. Veja, ele apontou aqui, né,
Provas manuscritas. Ponto 1. Aí embaixo tem uma notinha em rodapé lá. A palavra manuscrito significa escrito à mão, distinguindo-se das obras impressas que tiveram início com Gutenberg em 1546. Usavam-se dois tipos de escrita, um cial, que pode ser comparado às nossas letras de forma maiúscula, e a minúscula, composta de letras pequenas, cursivas, ligadas. Às vezes o texto antigo é assinalado com divisões de seções, conforme as mudanças de sentido de quando em vez, correspondendo às leituras litúrgicas. A divisão moderna em capítulos começou com Stephen Langton no século XVIII, e a divisão atual em versículos teve início com a versão impressa de Robert Stephanus Stenier em 1551, sobre a subdivisão mais precisa do versículo, por exemplo, Marcos 14:9. Confira a página 36 deste livro. Então, vamos lá. Cerca de 3.000 manuscritos do Novo Testamento em grego, em partes ou por inteiro, foram preservados e copiados entre o século II e XVII, além de mais de 2.200 lecionários, manuscritos contendo seções e perícopes do Novo Testamento organizados para a leitura antiga na liturgia da igreja do século VII em diante. Ou seja, se você é um estudante atento e atualizado, você vai saber, né, que o Raymond Brown morreu no ano de 98. Portanto, ele escreve esse livro aqui, já tem um bom tempo, século XX. Então havia aí cerca de 3.000 manuscritos gregos, né, descobertos. Hoje esse número já ultrapassou mais de 5.700 manuscritos. Certo? Números atualizados. Mais de 5.700 manuscritos, né, existem do manuscritos gregos do Novo Testamento. Então, note, esse número aqui já foi superado, né? As muitas cópias do texto do NT não são unânimes, mas relativamente poucas diferenças entre elas são significativas. Nenhum autógrafo ou manuscrito original de um livro do Novo Testamento foi conservado. As diferenças surgiram no processo de cópia do original. Nem todas as diferenças provêm de erros de copistas. Ele diz mais aqui. Alguns surgiram de mudanças deliberadas. Às vezes, os copistas sentiam-se impelidos a melhorar o texto que recebiam, a modernizar a escrita e completar com frases explicativas, a harmonizar os evangelhos e até mesmo a omitir algo que parecesse duvidoso. Poder-se-ia pensar que as mais antigas cópias conservadas do Novo Testamento grego, em parte ou no todo, seriam o melhor guia para os originais. Mas não é bem assim. Por exemplo, um manuscrito do século VI pode ser o único exemplar restante de uma cópia mais antiga, agora perdida, que estava mais próxima do texto original do que uma cópia do século II ou IV existente. Famílias textuais. Os estudiosos têm juntado em grupos ou famílias os manuscritos que partilham textos e peculiaridades semelhantes, mas nenhum desses agrupamentos tem uma proveniência incontaminada dos originais. Ordinariamente, os mais reconhecidos são os seguintes: o Alexandrino, né, ele vai dedicando aqui, tá vendo? Você pode parar o texto para ler o restante. O texto ocidental, cesariense, os manuscritos mais famosos, né? O bizantino, aí, ó. O pessoal gosta do texto bizantino, que foi a tradução da King James, né? Que é o texto Receptus no português, né? Que é muito admirada pelos reformados aí calvinistas, né? Provas textuais, uma seleção de mais importantes e antigas provas textuais do NT, dá uma ideia de diversidade. Vou falar sobre papiros, ó. Então é interessantíssimo, né? Essa obra aí do Raymond Brown, grandes códices unciais, códices vaticanos, né, sinaíticos, alexandrino, do código Bezain, observações do uso das provas, enfim, temos uma obra sensacional. Gostaria que você me dissesse aí se está no seu radar esta obra de Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento. É uma obra de peso, né? 1.134 páginas. Gostaria que você me dissesse. Se você já tem, gostaria que você escrevesse aí nos comentários onde você já está, se você já leu pelo menos a metade, o que você tem achado. Comente aí, dê o seu feedback. Deus abençoe rica e abundantemente e até a próxima